Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui trazemos análise de fundos imobiliários, fiagros, ações no Brasil e no exterior. E no vídeo de hoje vamos trazer a análise do Habitat Recebíveis. Trata-se de um fundo de papel que traz um foco em loteamentos, incorporações, que é um setor aí que exige um pouco mais de cuidado do investidor nesse momento. Vamos analisar os seus principais resultados, o seu portfólio e levantar os seus pontos positivos e negativos. E se o vídeo ajudar em seus estudos e avaliações, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Vamos começar trazendo uma visão do portfólio do fundo. E a gente vai dividir essa visão mais detalhada dos ativos em dois momentos. Um primeiro momento em que a gente analisa os principais componentes desse portfólio e um segundo momento em que vamos focar nos itens do portfólio de maior risco. Então, começando, a gente tem o Ipoca Beach Residence, que é um empreendimento na cidade de Maceió. Ele tem uma taxa de IPCA mais 12%, tá? Então é uma operação ali lastreada em CCB e na seção de recebíveis desse empreendimento multipropriedade. A segunda maior posição, a gente tem o BRDU Urbanismo com IPCA mais 11,5%, né? É uma operação em Imperatriz, Rondonópolis e Louisiana. Então são três estados aí que têm ativos vinculados a essa operação. A gente tem o GR Group em Barreto, São Paulo, Natal e Olímpia, entre outros, né? Tem uma taxa bastante alta, né, na sua segunda emissão, né, IPCA mais 15,3%. Tá? Então isso daí já indica um grau um pouco maior de risco na operação, né? O Chateau do Golden Lagueto, em Gramado, Rio Grande do Sul, uma taxa de IPCA mais 12%. A gente tem o Infinity em Rondonópolis, Mato Grosso, IPCA mais 11,35% na sua emissão subordinada, né? É um empreendimento aí de 86 apartamentos e 19 salas comerciais. A gente tem o Parque dos Poderes em Sorriso, Mato Grosso, IPCA mais 12,5%. Então, a gente tem também o Monte Serra Polo Residencial em Nova Mutum, Mato Grosso, IPCA mais 13% nessa operação. E, dentre as maiores operações, a gente tem o Pôr do Sol Urbanizações em Sorriso e Rondonópolis, ambos no estado do Mato Grosso, e NPC mais 9,5% é a taxa desse ativo. Então, essa é uma visão dos principais, os que ocupam as maiores posições no patrimônio líquido do fundo Habitat. Então, uma visão geral, tem vários ativos aí que estão com obras já em 100%, né? Mas a maior parte deles aí em processo de vendas aí. A gente tem dentro da outra parte da estratégia o investimento em fundos de recebíveis. Então o RBRY11 é a maior posição do Habitat, né, em outros fundos, e também alguns CRIs que são corporativos. Então temos o Chocolate Lugano com a taxa de IPCA mais 10%. É uma empresa na cidade de Gramado, Rio Grande do Sul. A gente tem também o Medabil, que é Nova Bassano, Rio Grande do Sul, IPCA mais 10,5% nesse CRI, tá? Ela faz fabricação e montagem de estruturas metálicas, essa empresa, ok? E a gente tem o Volts Energy, que é uma seção fiduciária dos direitos creditórios, né? Ele tem recurso para o financiamento de construção de 3 usinas fotovoltaicas, ok? Então, essas são as maiores posições dentro do portfólio do fundo.
Bom, e depois de ver as maiores posições, agora vamos focar nos itens problemáticos do portfólio, que tem o maior grau de risco. Então, o próprio fundo adota uma metodologia de classificação de rating nas suas operações, né? Então, ele tem três categorias, né, de rating A, né, A menos, A e A mais, que são ativos aí com a performance esperada. O rating B são ativos que exigem monitoramento mais próximo ou já tem algum ponto de atenção que está sendo endereçado de maneira positiva. E o rating C é adequado para ativos em que eles estão buscando um reenquadramento e ainda está sem o resultado esperado. Então, dentro do portfólio, esse é um relatório que o fundo fez há uns 2 ou 3 meses atrás, né? Então, é a informação mais atual que o fundo publicou, mas a gente tem aí uma visão de como estão os ativos que compõem a carteira do fundo. Então, existem 8,6% de ativos C e mais 13% de ativos B. Então, esses são os ativos mais problemáticos. Agora vamos falar um pouco de cada um. A gente tem o Solar das Águas Parque Resort, né? Então, é uma operação que está com uma razão de garantia PMT desenquadrada desde agosto de 22, tá? O desempenho das vendas líquidas foi negativo no trimestre, então o fundo acabou recebendo menos amortizações do que o previsto nos últimos meses, por conta dessa situação com o empreendimento. Mas ainda assim, o saldo devedor das operações vem caindo ao longo do período. Tá? Então, esse é um ponto aí que chama atenção, né? Ainda não é totalmente fora, mas o fundo recebeu menos do que deveria. Né? A gente tem o Vila Madalena, né? Outra operação com rate C. A aprovação do projeto junto à prefeitura demorou mais do que esperado. Então, ele ainda está com desempenho abaixo do esperado na evolução das suas operações. Tá? O Ocean Barra Residence, tá? São recebíveis do condomínio fechado na Barra dos Coqueiros, em Aracaju. O empreendimento está com as obras bastante atrasadas em relação ao seu cronograma. E por isso, né, o fundo, né, buscando um maior nível de controle, né, feito um levantamento de histórico de desembolso e tal. E o ritmo de construção está bastante aí comprometido nessa operação. O Vila Mariana SPE, outro empreendimento na Vila Mariana, né? Ele foi lançado no início do ano, ainda está com vendas fracas. Então, esse é um ponto de alerta também. Basicamente, né, uma construtora, incorporadora, né, ela se financia usando esses instrumentos de dívida e a partir do momento que o empreendimento estiver pronto, né, o resultado das vendas é o que gera o fluxo de caixa que vai pagar esse dinheiro tomado. Né? Então, se a gente já começa a encontrar problemas nesses empreendimentos, tudo indica aí que podemos ter problemas nos pagamentos futuros. E temos o Allure Residence, que é um prédio na cidade de Santo André. Tá? A entrega do empreendimento também está atrasada em relação ao prazo com os clientes, né? E tiveram aí diversos problemas de execução na obra. Então, esses são os principais ativos aí classificados nessa categoria C. A gente percebe que são ativos aí que estão enfrentando diversos problemas. Então, vale a pena o investidor ficar de olho na evolução aí desses ativos principalmente. Agora vamos por uma visão geral. Então, o fundo possui quase 92% investido em CRIs. E em termos de segmentos, 37% em loteamento, 28% em multipropriedades e 16% em corporação vertical, que é uma classe de ativos, né, que apresenta aí um maior risco. Né?
A gente tem aí a maior parte das securitizadoras é a Virgo, com 35%. A indexação do fundo, a gente tem ali 78%, quase 79% indexado ao IPCA. Tem uma taxa mais alta, né? IPCA mais 10,7%. Então, já mostra aí que são os ativos com maior perfil de risco. Distribuição, 27% em São Paulo, 21% em Mato Grosso e 14% em Rio Grande do Sul. Essa é a distribuição das garantias aí das operações. E o fundo tem 3 categorias de investimento, são a sua alocação core, tática e liquidez. Né? Liquidez basicamente é o dinheiro que o fundo deixa aí para fazer novas aquisições, né? E manter o fluxo de caixa líquido aí da sua operação. Core ele está com 81,3% e tática quase 14%. Então, só para entender, né, estratégia Core é a principal estratégia de investimento. São CRIs com risco pulverizado, né, em loteamentos, condomínios, resorts, multipropriedades, incorporações. A tática são CRIs com risco concentrado ou corporativo, né, que tenham operações com relação risco-retorno atrativo, né, e com potencial de arbitragem no secundário, tá? E a liquidez são alocados aí, né, para alocação, né, de outras operações futuras, ok? Então essa é a classificação ali dos ativos do Habit 11. Vamos falar agora dos resultados financeiros. Então, o fundo ele teve em agosto mais de 8 milhões recebido em CRIs, dos quais 6.700 vieram dos juros. Então, assim, são receitas, né, da taxa de juros, do juro que ele cobra, além da correção monetária. A gente teve uma queda importante da atualização monetária, já que o IPCA apresentou queda aí nos últimos meses, né? Então, por isso, houve uma certa redução aí dos valores. Mas, mesmo assim, o fundo ele tem ficado aí numa casa de distribuição, né? Ele tem mantido uma distribuição acima, na média, de R$1 por cota. O que traz aí um dividend yield bastante interessante aí, né? Na grande maioria dos meses, só tivemos um mês aí nesse histórico recente que ficou abaixo de 1%. Então, é um fundo que paga bem, né, por conta aí da sua taxa mais elevada aí das suas operações. Mas também por conta disso, ele apresenta aí um nível de risco um pouco maior. Já no mercado secundário, né, é um fundo que apresenta um bom volume de negociação, mais de 1,5 milhão de negociação por mês. Ali a gente tem uma ideia da evolução do seu volume e também a evolução do seu preço de cota ao longo dos últimos anos. Vamos comparar então o Habit 11 com outros fundos de papel da Bolsa. Em termos de dividend yield, podemos dizer que é um dividend yield interessante, na casa de 15%, né? Não é o mais alto, mas está aí no maior patamar. Ele está com desconto de 7% em relação ao seu valor patrimonial, que é um bom desconto, né? Seu dividend yield caiu 10% nos últimos 3 anos por conta aí da redução da menor inflação, né? Tivemos aí alguns, né, que dependendo da sua composição tiveram um resultado mais importante. E normalmente esses vinculados, indexados à taxa de juros. Liquidez diária é um patamar interessante, né? Não é dos mais altos, mas é interessante. São 73 mil cotistas, 4% em caixa e um patrimônio de 800 milhões de reais. Normalmente eu busco fundos com patrimônio um pouco mais alto ali, né? Justamente por ter uma pulverização um pouco maior entre os ativos, né? A sua taxa de administração é uma taxa alta, de 1,26%. E o histórico do investimento, quem investiu há 1 ou 2 anos, perdeu bastante na cota, mas em compensação o rendimento fez com que o investimento ficasse acima da inflação no período. E essa é a visão da evolução da cota, a gente já tinha visto no gráfico do próprio fundo, né? Ele está sendo negociado hoje num preço bem mais baixo aí do que já foi, a um patamar aí similar ao que foi encontrado aí em 2020, tá? Então, é um fundo aí que tem tido uma liquidez de 1.300 e um rendimento mensal médio aí de 1,20. Ele está com 7% de desconto em relação ao seu patrimônio
líquido nesse momento. E, finalmente, vamos trazer os pontos positivos e negativos para investimento no Habit 11. Do lado positivo, entre os ativos específicos, né, não falando de classe de ativos, mas existe uma diversificação razoável entre os devedores, né, as operações específicas não afetam tanto o resultado. A redução do recebimento impactado quase que exclusivamente pela queda do IPCA, então há de se esperar, né, que os indicadores de inflação não fiquem tão baixos assim no longo prazo, né? A gente está falando de Brasil. O histórico de distribuição recente acima de 1% de dividend yield ao mês, e mesmo com a queda na cota, o resultado positivo para quem investiu há 1 ou 2 anos, né? E é um fundo que tem um bom nível de liquidez. Já do lado negativo, a gente tem 22% dos ativos do fundo, exige maior nível de acompanhamento da gestão. Esses 22% são os classificados pelo fundo como B e C, né? Exposição elevada a loteamentos, multipropriedades e incorporações representam 81%. São ativos que têm embutidos aí um risco maior, né? Depende muito aí da evolução desse mercado, né? Um setor bastante sensível também à disponibilidade de crédito e uma taxa de administração elevada. E por fim, eu vou deixar aqui uma lista de outras análises de fundos imobiliários e 2 recomendações de vídeo. Fique à vontade para consultar. Se não for inscrito, se inscreva em nosso canal.